Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celso Haroldo Fontes, da Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro. Estou aqui gravando o conteúdo da segunda aula do nosso curso de IA Generativa. Dessa vez não a gravação com os alunos, tá? Porque eu tive alguns problemas durante a gravação na aula ao vivo em si, ok? Mas eu vou, para não deixar ninguém na mão, vou repetir aqui o mesmo conteúdo e vou até aonde nós chegamos com aqueles alunos com, que estavam presentes naquela aula, ok? Vamos lá. Bem, na primeira aula, né, nós começamos a ver que um pouco sobre Python, né, que será a linguagem de programação para ser tecnicamente o ambiente de desenvolvimento que nós utilizaremos na maior parte do curso, né? A maior parte será com Python, mas não será limitado. Da primeira aula para cá eu tenho acrescentado bastante e tentado melhorar bastante os slides, né? E aí vocês vão ver aqui que tem o link para baixar o Python, as instruções, de como que você pode rodar o Python no seu computador, tanto Windows como Mac, tá? Depois que você tiver instalado, você vai poder no terminal, né? Seja lá o PowerShell, o console antigo, lá o CMD antigo do Windows, ou o terminal do Mac, você vai ter lá o programa, né? Python, ou às vezes é Python 3, tá? Dependendo, Python 3. E você dá um espaço para chamar um parâmetro do programa, no caso, o arquivo, que pode ser o seu arquivo .py, né? Que é a extensão do Python. Por enquanto, para ir quebrando um galho, a gente vai usar ferramentas que eu tenho colocado aqui na própria aplicação aqui, entre aspas, de slide, e mais para frente a gente vai utilizar o VS Code, tá? Quando for um projeto, quando for é, pequenos projetos durante o curso, igual montar a arquitetura Transform, ou treinar um modelo, ou coisas mais complexas lá para frente, beleza? Mas por enquanto vamos focar, principalmente se você que está assistindo a aula agora, com muitos alunos lá, que são da área do direito e estão não estão habituados à programação. Se você está, você pode, se quiser avançar esse vídeo, fique à vontade. Bem, vamos lá. Então, na primeira aula, a gente começou a ver que o essencial, né, o básico de qualquer linguagem de programação, e esse recurso, né, das variáveis é o essencial para que uma linguagem de programação como Python ou qualquer uma, ela possa ter a representação dos dados da vida real, de uma situação, para que o programa possa ter o mínimo de ser dinâmico, certo? Então, nós vimos na aula passada aí, por exemplo, variáveis do tipo inteiro, igual ali a altura, idade, mas também vimos o peso, que já é ponto flutuante, certo? Vimos também que podemos ter uma coleção, né, de maneira genérica, assim, falando, uma matriz ou um vetor. Aqui o Python tem o nome de lista e tupla, mas, enfim, no frigir dos ovos é isso mesmo, não deixa de ser um array, tá? Começa sempre com a posição 0, então esse amostra aqui é um array de tamanho 3, cujo na posição 0 tem altura, posição 1 tem idade, posição 2 tem peso, tá? Tudo começa com 0, já expliquei, beleza. Começamos a ver também que a gente pode, parecido com o que a gente estudou no colégio, não só usar, mas criar nossas próprias funções. A ideia da função é você ter um código que você pode ficar reutilizando ele, tá? É uma questão de reuso, que é algo bastante assim, comum na programação, seja coisas mais simples como essa ou aplicações extremamente complexas, igual o PGET e tal. Tá? A questão das condicionais, aí eu até coloquei aqui o gráficozinho, então a
gente vê, se o número for maior do que zero, então aí entra aqui no bloco do então, né? Diferente, por exemplo, do que é o Pascal, né? Linguagem lá dos anos 80 e tal. Que você, literalmente você tinha a palavra then, né? Então, ou igual ao Excel, né? Que você tem lá. Você tem o bloco do então e do senão. Em linguagens mais modernas, ou é dois pontos, ou você abre e fecha o bloco, mas o else fica aqui explícito, certo? Então, a gente viu isso na aula passada, esse bloco aqui do então, senão se e o senão, que é basicamente o que está aqui nesse fluxograma, tá? Sim, literalmente, para ser sério, ipsis literis o que está nesse fluxograma aqui, tá? O que está lá naquele código, beleza? Vimos um pouco também o recurso de laço, né? Loop ou acumulador, junto com o acumulador, que é o mundo real trabalha com listas de coisas ou sequências de coisas. Então, recursos como o for, né, que é para, no caso aqui do Python, é para cada em uma coleção, é o quê? É o recurso para você varrer aquela lista, tá? Pensa que você está lá num Excel da vida e você está lá clicando na setinha para baixo, né, do teclado para você ir. Esse ato de você ir linha a linha, a gente chamamos essa atividade iterar uma lista, tá? Então o for ele permite fazer isso de maneira dinâmica. Tem o while também, mas o while é um pouco mais genérico, tá? Mas assim, o moderno hoje em dia é esse tipo de recurso. O JavaScript também tem lá o for in, for off e tal, enfim. Aí tem aqui um gráfico interativo de como é que seria passando por essa lista, beleza? Uma coisa que a gente não viu na aula passada é o list of comprehension, tá? Que nada mais é o que? Você tem uma leitura mental de, ao invés de você fazer dessa maneira aqui, ó, que a gente chama de forma longa, tá? Você fazer a forma compacta equivalente. Que é o que, ó? Para cada... Aí você lembra que você pode ter mais de um ponteiro. Por que eu posso ter mais de um ponteiro? Porque esse dados ele é um array multidimensional, um array cujo dentro de cada posição, que é da posição 0, que é a vírgula aqui, de dados, a posição 0 vai o quê? Até a primeira vírgula de dados, né? Dentro dela tem um número, tem um ponto flutuante? Não, tem um outro array de tamanho 3, né? Isso vale para as outras duas posições. Aí eu posso ter um ponteiro para cada uma das posições de dentro de cada posição de dados, né? Então, o altura vai pegar a posição 0 do primeiro item de dados, o 1, idade, o 2, o peso. E aí, com isso, ao invés de fazer dessa maneira longa aqui, para eu ter um cara que vai receber, o receber é o que vai ficar antes do for, tá vendo? Aqui eu tive que criar um acumulador alturas e eu tive que ficar fazendo o quê? Append, que é para poder inserir, né? Parece um pouco aquela coisa do direito meu de apensar, né? Aqui já é bem menor. Por quê? Eu fui acumulando as alturas dentro aqui, ó, de um grande arrayzão e pronto, eu criei a mesma coisa que eu fiz aqui em uma, duas, três linhas, aqui ficou tudo em uma linha só. Isso é o list of comprehension, tá? É o que a gente, assim, é o que também tecnicamente se chamam de sintaxe açucarada, tá? São recursos que com o tempo as linguagens de programação vão adicionando para facilitar a vida do programador, para a coisa ficar mais curta, mais rápida, tá? Beleza? Isso aqui a gente viu também na passada. Eu acho que a gente viu, não lembro, desculpa. Você vê que é parecido com o List of Comprehension, mas você já usa o sum, igual literalmente o somar do Excel, o autossoma do Excel, não tem isso aqui, ó, esse símbolo. Esse aqui é o símbolo matemático de soma de algo que vai, aí normalmente fica aqui no pé do sigma e
e na ponta de cima do signo, né, que é de onde até onde, é o autossoma. E o autossoma, no Python, por exemplo, é uma função chamada sum, né, de somar. Beleza? Então você vê que sem usar ele seria com uma, duas, três linhas também. Usando ele, você vê que você tem uma maneira muito mais sucinta, né? Mas os dois fazem a mesma coisa, tá? Aí a gente fez alguns exercícios na aula passada. Eu adicionei novos. Recomendo você que está assistindo agora gravado puder tentar resolver esses exercícios, tá? Todos eles têm tudo a ver com o que a gente viu até agora. Eu consertei os bugs que estavam aqui, então vocês podem utilizar tanto para verificar como executar, que vai aparecer direitinho, tá? E qualquer coisa me tragam uma dúvida, enfim, nos meus contatos ou quem tiver no curso na próxima aula online, beleza? Bem, vamos continuar. Aí, a gente finalmente nós começamos a entrar no tema do curso em si, tá? Ainda de uma maneira um pouco por cima, mas a gente começou, né? Porque, enfim, é a didática que eu utilizo, beleza? Primeiro, assim, vamos tentar tirar qualquer mito ou impressão por filmes de ficção científica ou série, essas coisas, né? E há, assim, de maneira esdrúxula e grosseira, mas não deixa de ser o que eu vou falar agora é totalmente verdade, é um conjunto matemático, tá? É, de valores que tentaram, através ou podem ser de algoritmos ou sequências, igual, por exemplo, uma regressão linear, ajustar pesos, tá? De maneira que possa ser capaz de tentar fazer uma estimativa ou uma previsão de algo de preferência que não passou no modelo, porque senão não teria graça. E ele vai tentar estimar com a melhor precisão possível, tá? Então, IA nada mais é que receber um conjunto de dados para tentar com esses dados passar por um modelo matemático. E esse modelo matemático que pode ser feito de inúmeras maneiras, tá? Modelo matemático trabalha com álgebra linear, modelo matemático trabalha com álgebra não linear, não importa. Ele vai tentar fazer o quê? Sempre fazer uma predição. Isso, inclusive, você está lá usando o chat GPT, tá? O princípio continua sendo o mesmo. E durante o curso, a gente vai aprender e vai fazer isso na mão, na unha, tá? A IA ela vai aprendendo com esse ciclo, né? Qual ciclo? Dado, modelo, tenta fazer a predição, de preferência quando você tem um treinamento real ou mesmo próximo do real, você não passa para o modelo os dados inteiros do treinamento. Você costuma fazer algo tipo assim, 80-20, o cláusula Pareto, ou 95-5, 90-10. Para quê? Para ele ficar num ciclo aqui extremamente repetitivo, que dependendo da abordagem que a gente vai chegar, vai ser o tal das épocas, né, os epochs. E aí ele vai usar aqueles 20 que ele não pegou para treinar, para tentar ficar o quê? Vendo o quanto que ele está errando. E aí, com os erros, ele vai tentar usar alguma técnica matemática para ajustar. Pensa a figura de linguagem que eu usei bastante na aula gravada foi: pensa numa mesa de som, tá? Aquela mesa de som costuma ter bastante em igreja e tal, a pessoa fica lá, ou lá na frente, ou bem lá atrás, ou também show. Tem aqueles monte de botões, assim, aquele monte de ajuste.
treinar IA não deixa de ser essa analogia, porque fica lá o cantor, a pessoa falando alô, ou, som, eco, eco, e o cara da mesa ajustando. Por quê? Porque ele até poderia deixar os botões da mesa lá, todos paradinhos e tal. Hoje em dia, nos modernos, tinha o negócio dos presets e tal. Porém, cada ambiente é diferente, né? Você pode ser um show ao vivo, pode ser um show num ambiente fechado, então tem que ter os ajustes. A aprendizado da IA não deixa de ser assim, tá? Então a tentativa e erro vai se ajustando com os dados conforme eles vão chegando. Qual a diferença, por exemplo, de um programa tradicional, de um PJE, de um PGE digital, de qualquer programa, sei lá, o programa que quando você sai do estacionamento do shopping, você passa lá o papelzinho, acho que ainda hoje em dia ainda é papelzinho com código de barra, e aí dependendo a catraca levanta ou não, tá? Esse tipo de sistema, com o que a gente viu até agora, o que a gente viu já seria o suficiente. Eu não estou falando assim, a nível de, obviamente, falar com driver do equipamento, de leitura ótica, estou falando assim, do grosso ali de algoritmo. Você resolve tudo com if, else, for e acabou, tá? Por quê? Porque os sistemas tradicionais funcionam dessa maneira. Ó. Se a renda for maior do que 5 mil, e o score lá do Serasa do cara for maior do que 700, aí o sistema poderia pré-aprovar um empréstimo para o cara. Senão, não aprova. Agora, IA trabalha com if, else, essas coisas. Assim, lógico, você pode ter if, else ali para auxiliar e tal, e você vai ter no algoritmo, mas quando você baixa uma IA aberta, por exemplo, você vai lá e baixa o Gemma 4, que saiu agora, Gemma 4 E2B, que roda até num celular velho, tá? Ele vai vir com um monte de if, else. If a pessoa perguntar a capital da França, então a IA responde Paris. Não. Se fosse assim, seria impossível ter a questão da estimativa e da previsão. E, no caso dessas IAs de texto, a questão da criatividade, né? Por quê? Porque é diferente, é um modelo de treinamento onde você tem lá os coeficientes sendo ajustados durante o treinamento, tá? Uma das técnicas, uma das abordagens mais simples de inteligência artificial é o machine learning, né? O aprendizado de máquina. Ele é bem mais barato e a nível de Big O, né? Para quem não é da área de TI, não deve saber, o Big O é uma métrica que a gente aprende e utiliza para avaliar o quão eficiente um algoritmo é, tá? Big O é literalmente assim, no pior caso, tá? E o machine learning, a nível de inteligência artificial, é o que tem os melhores Big O. Lógico, né? Ele tem também porque ele não é, ele é feito para utiliza e utiliza até hoje no mercado, até na PGE a gente utiliza lá no Levi classificador para esses tipos de atividades de heurísticas, perdão, não de heurística, mas de predição, como você classificar, você classificar com verdadeiro ou falso, ou classificar num grupo, ou até você fazer coisas de texto mais simples, como name agent recognition, igual o raio-x jurídico e tal. E por isso que ele é mais simples. Então, assim, o machine learning não deixa de ser compatível com o que a gente viu naqueles slides lá de trás. Você tem que ter os dados, preparar, separar ali em treino, validação. Não é obrigatório ter essa separação sempre, tá? A gente vai ver uns exemplos depois bem bobinhos, que a gente nem vai fazer isso aqui, porque o dataset, o conjunto de dados do treino vai ser tão pequeno que se a gente fizesse esse split aqui, ia ficar inviável. Aí tem essa questão, que é o ponto-chave da IA. Lembra que eu falei da mesa de o cara lá, um engenheiro de som lá, ou aquela pessoa de uma igreja que chega mais cedo e fica lá mexendo na mesa de som. E enquanto isso o cantor ou
o líder religioso lá no frente vai falando eco, eco, som, som, e o cara vai mexendo o quê? Nos parâmetros, aí, ó, já dando a dica para você fazendo os ajustes, né? A gente é salutar normalmente você ter lá métricas de generalização para você avaliar a precisão daquele modelo, mesmo não sendo no mundo real ainda, tá? E você, o que a gente chama de deploy na área da computação, que é você submeter, você subir para o ambiente produtivo, né? Tem um ambiente de desenvolvimento, tem um ambiente de homologação, que é para meia dúzia de usuários, entre aspas, testaram, e o ambiente de produção, né? Aí você submete, você faz deploy para ele, tá? Alguns linguajares da área de TI, mas assim, não é nada de outro mundo não, tá? Aí a gente começou a ver um pouquinho na aula passada a técnica de regressão linear, tá? Na aula de amanhã, no caso 6 de maio, tá, de 2026, eu vou voltar para esse slide aqui para a gente começar aqui do regressão linear e ir até o código em Python rodando com ele, tá? Então eu vou encerrar a gravação por aqui, porque me incomodaria fazer o que acabou sendo um pouco da aula passada, em que eu não pude ir no regressão linear até o final. Aí eu não gosto de... Nós tivemos 2 grandes feriados aí no meio do caminho, então de qualquer jeito na aula que vem, ou na terceira aula, se você estiver assistindo gravado, seja lá quando for, pode ficar tranquilo que a próxima aula, a próxima gravação começará daqui, regressão linear, tá bom? Então eu vou encerrar a gravação por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder, curte, compartilha, tá? E se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.